Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário aqui pelos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6bar. Você está convidado a acessar esses endereços telemáticos. Edição de meio de semana, quarta-feira, 8 de março de 2023. Dia de São João de Deus, Santa Irênia e São Filémon. Tempo de quaresma. Março é o terceiro mês do ano com 31 dias. É o mês internacional da mulher, da escola, do outono, da água, da Constituição. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se no dia 21 de dezembro de 2022. O outono começa no dia 20. Olha, a fase da Lua neste dia 8 de março é cheia, fase da Lua cheia. Começou no dia 7, ok? Estamos passando 67 dias do ano, faltam 298 dias para terminar 2023. Estamos na segunda semana da quaresma, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. São venerados na mesma igreja os santos João de Deus, Irênia e Filémon. E comemora-se nesta data o Dia Internacional da Mulher. Vamos aos indicadores da economia. Vamos lá, vamos saber o valor nacional do salário mínimo, R$ 1.302, taxa Selic 13,75%, inflação dos últimos 12 meses 5,77%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória no fechamento dos negócios na segunda-feira, 6 de março de 2023. O café arábica bebida dura R$ 1.058 a saca do produto em grão. Café arábica bebida Rio, 958. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 661 a saca de 60 quilos. O dólar norte-americano fechou na segunda-feira, dia 6 de março, em baixa de 0,5% no mercado financeiro em São Paulo, cotado a R$ 5,17. Já o índice B3 ou Ibovespa teve alta de 0,8%, somando 104.700 pontos. Chuva bem-vinda à Colatina. Nova precipitação pluvial em território colatinense. Uma chuva de verão caiu sobre Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, na manhã de terça-feira, 7 de março de 2023. A precipitação chegou depois de duas outras anteriores, no fim de fevereiro e neste mês de março, em dias de calor intenso. Algumas pessoas adquiriram guarda-chuvas nas ruas a fim de enfrentar a pluviosidade. Quem foi trabalhar ou tinha outro compromisso foi obrigado a apoderar-se de seu guarda-chuva ou capa para se proteger, mesmo existindo aqueles que enfrentam os pingos sem se importar, hein? Agora eu falo para você sobre concurso. Marinha Militar abre concurso para sargento músico. Para quem tem talento musical e sonha em servir na Marinha do Brasil, há uma oportunidade de ingresso na Força. Estão abertas até o dia 30 de março de 2023 as inscrições para o concurso de sargento músico do Corpo de Fuzileiros Navais. A seleção oferece 19 vagas para diversos naipes, como clarinete alto em MIB, deve ser MIB bemol, não sei, flautinha em dó, requinta, teclado, entre outros. Para participar do concurso público de admissão ao curso de formação de sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais de 2024, é necessário alguns requisitos, ou são necessários, né?
alguns requisitos, como ter entre 18 e menos de 25 anos em 30 de junho de 2024, ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, por exemplo. Como parte do certame, os candidatos passarão por etapas como exame de escolaridade, prova prática de música, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física e avaliação psicológica. Para mais informações, acesse www.inscricão.marinha.mil.br. Vai lá. Eu deixo a notícia completa no meu resumo de notícias do dia 8/03/2023 no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Filmes normais, enfim. Olha, eu consegui ver 2 filmes que me parecem que não estão contaminados pela esquerdofrenia que toma conta do mundo, né? Porque é picardia a gente ver filmes que ficam passando só ideias para contaminar a sua cabeça. É verdade. A gente trabalha para encardir, para ter nossos aparelhos em casa, nossos equipamentos eletrônicos, e depois vai ver alguma comédia, algum drama e tá cheia ali, aquela obra cheia de ideias da nova era. É difícil, não é? Pois é, e graças a Deus eu vi o filme Uma Pitada de Sorte, de 2018, estrelado por Fabiana Carla e outros bons e sóbrios atores. Foi legal ver a protagonista no melodrama como chefe de restaurante, numa película sem palavrões e sem insinuações de sexo o tempo todo, ainda que com um certo estereótipo da mocinha gordinha sofrida do subúrbio. Assisti também o filme internacional Não o Tipo de Cinderela, de 2018, em que houve uma leveza e simplicidade no roteiro, sem ideologias feministas ou homoafetivas, que são muito comuns nos dias de hoje nas obras artísticas. A trama da mocinha com 2 pretendentes normais, amigos e não canalhas, surpreendeu. A qualquer momento eu pensava que o drama descambasse para uma desconstrução dos bons rapazes, transformando-os, por exemplo, em cafajestes. O que os filmes progressistas esquerdistas sempre fazem. Só me recordo de ter visto algo leve assim anos atrás. E se não me engano, o filme estrelado por Tony Ramos, Se Eu Fosse Você 1 e 2. Eu acho que foram os 2 filmes mais leves que eu vi nessa era aí de muito esquerdofrenismo, de muita doença da esquerda na mídia. Então, recomendo. Agora, outra coisa que eu queria falar sobre um elogio que eu quero passar aqui para a atriz Miriam Rios. Gostei da entrevista da atriz Miriam Rios num canal do YouTube. Destaco aqui a sua catolicidade, sua fé em Cristo Jesus e a salvação eterna que ela tem como meta. A minha meta também é a salvação eterna, Miriam. Ela também confirmou na entrevista o que eu já percebia nas novelas do SBT escritas por Dona Iris Abravanel, ou seja, a existência de um ambiente muito familiar e espiritual, até mesmo fora das gravações. Olha que coisa boa trabalhar numa empresa assim. Parabéns à atriz Miriam Rios, que falou também do tempo em que viveu com o cantor e compositor Roberto Carlos, confirmando a fé do artista ao dizer que ele assiste à missa dominical em qualquer lugar do mundo para onde viaja. Olha que coisa boa, né? É um católico de raiz, um católico verdadeiro, né? Não só de aparência. Parabéns a Miriam Rios, parabéns ao Roberto Carlos e parabéns
à dona Iris Abravanel e ao Silvio Santos, que é o dono do canal de televisão onde passam novelas familiares. Queimadas! Olha, gente, desmatamento recorde na Amazônia agora no mês de fevereiro de 2023. O endereço telemático Revista Oeste publicou no dia 3 de março que dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, informam que 291 quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia legal no mês de fevereiro do ano corrente. Trata-se do maior alerta de desmatamento registrado para o mês da série histórica, iniciada em 2015, segundo os dados. O site diz que, na comparação com fevereiro do ano passado, o crescimento das áreas desmatadas foi de quase 50%. Olha aí. E tem a volta também das invasões de terras. É outro problema que preocupa a nação brasileira, mas infelizmente ainda tem muita gente que apoia isso, né? Muitas invasões de terras pelo MST têm sido registradas na atual gestão federal petista. São atos irregulares que haviam sido reduzidos no governo do presidente Jair Bolsonaro. Na Bahia, a justiça tem determinado a saída dos invasores. Numa propriedade rural de Minas Gerais, os próprios moradores impediram a invasão. Alerta de militar sobre gestão federal petista. O endereço telemático Revista Oeste publicou numa coluna escrita por Christian Costa, trechos de um artigo do general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva, crítico ao governo petista atual. O militar diz que a gestão que aí está quer submeter o Brasil a organismos internacionais. Vou abrir aspas aqui para as palavras do general. Diz ele: o país tem um presidente sem noção de pátria, que negocia soberania em troca do aplauso da comunidade global sem perceber seu papel de fantoche para sacrificar interesses de potências estrangeiras e de atores do globalismo apátrida. Fecho aspas. Palavras do oficial da reserva e seu escrito contra o chefe aí desse sistema petista de gestão federal. Ele lembra sobre os interesses dos Estados Unidos e da Europa nos recursos naturais do Brasil. Vamos falar de Mega Sena. Tem sorteio da Mega Sena concurso número 2571 nesta quarta-feira, dia 8 de março de 2023. Estimativa de prêmio de R$3 milhões. O jogo mais simples custa R$ 4,50 e pode ser efetuado nas casas lotéricas ou site da Caixa Econômica Federal até às 19 horas do dia do sorteio. Vale dizer que uma aposta acertou as 6 dezenas da Mega Sena, concurso número 2570, sorteadas no último sábado, dia 4 de março, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital paulista. O ganhador que fez a sua fezinha no canal eletrônico tem direito a uma bolada de R$ 33.139.056. E o que se publica na mídia capixaba é que o ganhador é de Vila Velha, no Espírito Santo. Os números do último concurso foram 8, 18, 26, 27, 47, 50. 75 apostas fizeram 5 números na Mega Sena do último concurso. Cada uma tem direito a mais de R$ 61 mil. E as 5.940 apostas ganhadoras da quadra vão receber R$ 1.111 individualmente.
A arrecadação do último teste foi superior a 80 milhões de reais. Viagem rodoviária Colatina-Vitória. Olha, viajo sempre de Colatina para Vitória, para a Serra, para Vila Velha, para Cariacica. Então, além da aviação Águia Branca, é possível fazer o trajeto de ônibus entre Colatina, no noroeste do Espírito Santo, a Vitória, na região metropolitana, por outra empresa de transporte de passageiros, a Aviação Lírio dos Vales. De segunda-feira a sábado são disponibilizados 3 horários, 9, 14 e 16 horas. A viagem é realizada via Santa Teresa, sendo, portanto, um pouco mais longa que a realizada pela BR-259. Mesmo assim, é uma opção quando não há vaga nos ônibus da Aviação Águia Branca. Dinheiro público. Olha, disseram que o dinheiro público seria usado para financiar as candidaturas dos políticos e os partidos, para que a iniciativa privada não fizesse isso. Então injetaram dinheiro dos nossos impostos nos políticos e nos partidos, nas campanhas. Só que pelas notícias que vemos na mídia, além do dinheiro dos nossos tributos, empresários continuam financiando os políticos nas disputas eleitorais, cedendo inclusive aviões para viagens. Aumento de preço de combustíveis com fim da desoneração. Olha, gasolina e etanol voltam a ser tributados a partir deste mês de março. Isso quer dizer que os preços dos combustíveis subirão. Na gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2022, foi feito um acordo para redução de impostos, incluindo os estados da federação, para assim baixar os valores dos produtos. A gestão petista, no entanto, volta com a cobrança onerosa anterior, a chamada reoneração. Sabe-se lá o que vai acontecer. Eu já estou percebendo alta nos preços nos postos de gasolina e também nos supermercados, já que combustível move o país. Antenas digitais. As antenas parabólicas antigas, que muitos brasileiros ainda possuem, precisam ser trocadas. Com a chegada da digitalização da TV aberta, a parabólica residencial externa também deve ser digital, assim como o equipamento receptor interno, o cabo, os conectores e o controle remoto. Em Colatina, numa pesquisa informal de preços, o valor do conjunto de produtos varia de R$ 500 a mais de R$ 700. Tudo vai depender da loja, da marca, do dia. Olha, compra via web, internet, pode sair mais em conta. Mas todo cuidado na hora de comprar pela internet, hein? Tem muito golpista agindo às escondidas. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de terça-feira, 7 de março de 2023. Eu transmito as manchetes de A Tribuna porque é o único jornal do Espírito Santo que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes dos municípios. Então, eu valorizo muito ainda o periódico impresso. Mais jovens buscam ajuda para tratar ansiedade e depressão. Olha, gente, jovens com ansiedade e depressão. Relatório anual aponta que no Brasil existem 39% mais pessoas de 18 a 24 anos com queixas sobre problemas de saúde, em comparação à faixa etária de 55 e 64 anos. Então, um problema atingindo mais a juventude, pelo que dá para notar nessa informação. A Anatel começa a cortar sinal de TVs para reduzir pirataria. Vitória, a segunda capital mais quente. Até 10 mil para consertar ar-condicionado. Meu Deus, que ar-condicionado é esse, hein? 10 mil reais você compra um novo ar. Talvez seja um conjunto, né, de equipamentos. Pode ser. Música ao vivo em parque para ver lua cheia.
Eduardo e Raquel curtem a paisagem da capital, vista do Parque da Fonte Grande, onde hoje terá programação especial até às 20 horas. Eu vejo falar tanto desse Morro da Fonte Grande, Parque Fonte Grande. Eu acho que eu nunca fui nesse lugar e nem tenho tanto interesse assim ir, não. Deve ser muito bonito. Eu vou procurar saber. Doutor João responde, tuberculose, olha a informação do doutor João aqui, do médico, doutor João. Tuberculose já foi considerada doença chique, por associação à genialidade. Morador de rua que agrediu universitária já foi preso mais de 10 vezes. O agressor de estudante tem passagens pela polícia por furtos, roubos, desacato e lesão corporal. E está solto, né? A política do prende e solta, né? Que a polícia fala muito. Futebol, Fla-Flu, revive as grandes decisões. Cano e Gabigol, estrelas do clássico do Maracanã. Fla-Flu, hein, gente? É hoje, é hoje. Novo quadro, agora eu vou falar dos famosos. Você gosta dos famosos? Eu não dou muita bola para os famosos, não, porque eu tenho mais coisas para fazer na minha vida aqui. Mesmo assim, tem alguns famosos que eu gosto de falar aqui. É o caso, por exemplo, da família do Silvio Santos. Famílias cantam no programa Silvio Santos. O programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, mostrou um novo quadro no domingo, 5 de março de 2023. Trata-se do Cantando em Família. As primeiras famílias a se apresentarem foram as de Netinho de Paula e de JC Sampa. Família Aquino. Atuaram como jogadores, aliás, como julgadores dos candidatos, o próprio auditório, com as maquininhas individuais de votação, e 3 jurados, Yudi Tamashiro, Karen Rios e Regis Danese. O prêmio final do concurso, que envolverá várias semanas, é de R$100 mil. Os dançarinos do show apareceram com novo visual, sendo destaque o uso de tênis e trajes bem comportados. Não tinha mulher seminua, não. Tava um traje bem comportado. Acho que tem o dedo da Patrícia e da Dona Iris aí. Isso é bom, hein? Uma nova novela relacionada ao clássico da literatura internacional Romeu e Julieta está sendo produzida pelo canal de Silvio Santos, segundo foi anunciado, com a participação da atriz Karen Rios. Homem versus animal. Olha, eu estava vendo uma palestra do bispo Dom Adair José Guimarães no YouTube, e gostei muito, que vou passar para vocês alguma coisa dessa palestra. Ele disse o seguinte: Cristo experimentou a morte, Deus encarnou na nossa miséria, na nossa história. Deus veio morar conosco, armou a sua tenda entre nós. A tenda é o corpo. Nós estamos dentro de uma tenda. E essa tenda pode ser fragilizada, ela tem uma mente, e o espírito age na nossa inteligência, no nosso sistema nervoso, na nossa mente. Daí que nós somos diferentes dos outros animais. O animal não tem consciência, não tem liberdade, não tem vontade. Ele tem apenas reflexos e os condicionamentos próprios de sua espécie que lhe permitem viver, avançar, fugir dos perigos, etc. O animal tem reflexos biológicos, o ser humano tem inteligência, vontade, liberdade. E por quê? Porque isso vem de Deus, é um atributo também de Deus. O João de Barro, há 100 mil anos, faz a casa dele do mesmo jeito. O ser humano cria, pois tem inteligência, vontade, liberdade. Os animais não têm noção de moral, nós temos. Se a vaca cria um bezerro, ela fica com ele cresce e vira boi, ele vai cruzar com a mãe. Qual filho que teria coragem de namorar com a mãe, ou a filha que teria coragem de namorar com o pai? Ninguém. O ser humano já nasce com a lex naturae, a lei natural de Deus.
no coração. Os 10 mandamentos já estão dentro de todo mundo. A gente vai aprimorando o conhecimento dessa lei, pois o ser humano é movido por atos morais. Temos uma moralidade, uma ética. Os animais não têm isso. O leão sabe que de manhã precisa se levantar e correr atrás da presa, senão morre de fome. E a presa também sabe que tem que levantar de manhã e correr para não morrer. Nós também temos as nossas crueldades para sobreviver. Nós fomos treinados para comer proteína animal e a gente come os animais, se alimenta de carne. São Paulo apóstolo disse: para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. A gente tem que acabar com essa bobagem de medo da morte. Temos que lidar com isso. Há 30 anos fiz o meu testamento de morte e todo ano o renovo, diz Dom Adair. Tenho as orações da missa, os cantos escolhidos, eu já tenho a roupa separada para vestir o defunto e já ganhei o caixão. Ao receber a notícia da morte de alguém que a gente ama, a gente ora, entrega a Deus, a igreja coloca 7 dias para o tempo de oração, de sofrimento, e depois a vida segue. Toda vez que celebramos a Santa Missa, é uma preparação para o nosso encontro com Deus. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Isto está no prefácio da oração dos defuntos. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres, pois o homem deve morrer uma única vez e vem o juízo particular. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Na ressurreição, Deus unirá a vida incorruptível, que é o espírito, ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma. Catecismo da Igreja, 1016. Cristo ressuscitou com seu próprio corpo, mas não voltou a uma vida terrestre. Nosso Senhor ficou glorificado. Como ele é Deus, tinha o poder de voltar ao seu espectro de visibilidade para os apóstolos. Ele teve essa ressurreição extraordinária. É uma parte da palestra de Dom Adair José Guimarães, bispo de Formosa, em Goiás. E agora temos aqui também uma parte de uma palavra do pastor Rodrigo Mocelin sobre as feministas e o repúdio ao homem. Diz o pastor: a Escritura declara que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve que ambos são iguais em valor e condição diante do Senhor, mas diferentes em funções, habilidades e predisposições. A Bíblia não diz que um é mais inclinado para o mal do que o outro. As diferenças de funções apenas levam esses pecados a se manifestarem de um modo diferente. Se um homem pode usar sua força para fazer o que quer com uma moça, uma mulher pode usar a sua doçura para fazer o que quer com um homem. Nenhum homem conseguiu destruir Sansão. Foi uma mulher, Dalila, que fez isso. Há uma campanha feminista sistemática para fazer dos homens vilões, palhaços. Quais as consequências de todo esse repúdio aos homens e de toda a narrativa em que nos tentam enfiar goela abaixo para que acreditemos que as mulheres são melhores e os homens não prestam? A sociedade, as famílias e os casamentos estão arrasados. São as consequências. A força e a liderança masculina, se enaltecidas e lapidadas, são uma bênção na sociedade. O resultado de toda a batalha entre homem e mulher é que nenhum tem saído vencedor. Parabéns ao pastor Rodrigo Mocelin por essa palestra. Muito boa, hein? Agora, orientação católica para o mês de março em Colatina. O pároco da Catedral de Colatina, Padre José Valdeci Romão, transmitiu orientações para o mês de março de 2023. Nas informações direcionadas às comunidades da Paróquia Sagrado Coração de Jesus,
ele orienta que neste tempo de Quaresma deve ser intensificada a vida de oração. A celebração da Via Sacra é um dos exercícios espirituais propostos pela Igreja para este tempo. A vivência do jejum como forma de autoconhecimento e mortificação do corpo ajuda a entender melhor o plano de Deus para a vida do cristão. A prática da esmola ou caridade ajuda a experimentar o rosto de Cristo manifestado nos mais pobres. E a prática da oração ajuda a escutar Deus ou reaprender a escutar o que o Senhor está nos falando. Orar é falar com Deus. Ele pede que, para a visita pastoral do bispo diocesano, Dom Lauro Sérgio Verchani Barbosa, cada comunidade prepare tudo com muito carinho e zelo, e para a missa de encerramento da visita pastoral, que em todas as comunidades seja feita uma motivação para que os fiéis participem. Quanto às confissões individuais, serão concentradas na Semana Maior. Para a reunião do dia 10 de março, em preparação da Semana Santa, deverão participar equipes de liturgia das comunidades, ministros extraordinários da palavra, coordenadores de canto, de ministros extraordinários da distribuição da Santa Comunhão e dos coroinhas. Já para a reunião ampliada do dia 28 de março do CPP, deverão participar todos os representantes dos conselhos comunitários e coordenadores paroquiais. Agora vamos às missas previstas para esta quarta e também quinta-feira, hein? Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Nesta quarta-feira, dia 8 de março, às 18 horas, haverá atendimentos na secretaria com o padre José Valdeci Romão. Às 19 horas, missa presidida pelo padre Paulo Barbosa na Catedral. Bem, eu tenho aqui nesse momento somente a programação desta quarta. Vou transmitir a programação da quinta no dia correto, né? No dia do Web Jornal. Chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, está divulgando 96 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas que necessitam de empregados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102. Endereço físico: Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Declaração do Imposto de Renda. Começa no dia 15 de março de 2023 o período para o envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Uma das novidades deste ano é que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega do documento, disponível tanto pelo programa gerador de declaração via computador, quanto pela solução Meu Imposto de Renda online ou em aplicativo para iOS ou Android. Pesquisa de preços informal. Olha, quem me segue já sabe que eu só compro produtos para o meu lar depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Quando eu encontro o menor preço, eu adquiro a mercadoria e passo para vocês onde foi que eu encontrei. Então tenho aqui pão francês dormido, o quilo, R$ 7,98. Comprei no supermercado Oba, na rua Alexandre Calmon, número 107, no centro de Colatina. Tem também na Praça Emílio Bonato. Comprei biscoito Renata 200 gramas, creme cracker, R$ 2,49 no supermercado Lavagnoli. Rua Germano Naumann Filho, 53, no centro. Outra coisa que eu comprei, vamos lá, outra mercadoria, biscoito recheado, 115 gramas, sabor morango, R$ 1,99. Foi no Amigão Festas, Rua Professor Arnaldo de Vasconcelos Costa, 102, no centro de Colatina. Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês
para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidade, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. A difícil virtude de amar o inimigo. Vamos a essa reflexão. Uma das coisas mais difíceis da vida do ser humano é amar o inimigo, mandamento indicado por Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz para amarmos nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem, pois assim agiremos como o Pai do céu, que envia a luz do sol sobre maus e bons e a chuva a justos e injustos. E olhe que Mateus era publicano antes do chamado de Jesus, ou seja, era funcionário público cobrador de impostos para os romanos, que subjugavam o povo judeu. Por isso, era odiado por conterrâneos, mas escolhido e convertido por Jesus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Deus proíbe a vingança pessoal e a ira. Não te vingarás, olha o que diz aqui em Levítico, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo dos fariseus e mestres da lei eram o irmão de sangue, o primo e o conterrâneo. Nunca seria o samaritano, mas alguém muito perto relacionalmente. E Jesus conta a história do judeu ferido na estrada que não recebe a ajuda do sacerdote nem do levita, dois principais representantes religiosos, e sim do samaritano, pertencente ao povo considerado impuro, misturado com pagãos. Pela lógica, após o sacerdote e o levita, deveria passar o fariseu. Mas Jesus coloca o samaritano, que cuida do moribundo, como pai, mesmo não o conhecendo. No tempo de Jesus, os escribas omitiam da lei o amar ao próximo como a ti mesmo. E acrescentavam, odiarás o teu inimigo. Não há na Bíblia recomendação para odiar o inimigo. O próximo é todo aquele que Deus coloca em dificuldades no nosso caminho, ou seja, pode ser o desconhecido da rua, o caído na estrada. O conceito de amar o inimigo está no livro de Êxodo 23, versículos do 4 ao 5, onde é recomendado levar ao seu oponente o boi ou o jumento que encontrar extraviados, ou ajudá-los a se erguer se estiverem caídos. Quando Jesus manda amar inimigos, não é para executar a ideia de salvação por obras, mas para provarmos que, de fato, somos filhos de Deus ao agirmos como Ele. Deus manda amar os inimigos, pois Ele ama e cuida dos inimigos, enviando sol e chuva para bons e maus. E o filho imita o pai. Deus abençoa e é bondoso para com crentes e ateus, justos e injustos, adoradores e blasfemadores. Como filhos, assim devemos nos comportar. O Salmo 36, ou 35 na Bíblia Vulgata, versículos 7º e 8º, diz que Deus protege os homens e os animais. E o Salmo 145, ou 144 na Vulgata, versículo 9, afirma que o Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. No versículo 15 está escrito que em ti todos os olhos esperam, e tu lhes dá alimento no tempo certo. O profeta Jonas resistiu à ordem de Deus para converter os ninivitas. E ao fim da história lhe é mostrado que, se ele nutre preocupação com uma simples planta que dá sombra e morreu,
Como não deveria haver, com mais de 120 mil pessoas teoricamente perdidas e que deveriam ser salvas. Reforçando o ideal do cristão, Jesus manda, em Lucas capítulo 6, versículo 35, amar o inimigo, fazer o bem e emprestar sem aguardar retorno, para testificar a identidade de filho do Altíssimo e receber a recompensa do céu. Isso nos mostra que as palavras devem corresponder aos atos, tendo em vista que o discípulo imita o mestre. Amar os inimigos é o que diferencia os filhos de Deus dos pagãos e pecadores, pois entre eles, que são amigos, há amizade e comunhão. Assim, amar os amigos não é nada de extraordinário, pois os publicanos se amam, os gentios se amam, os bandidos entre eles se amam. O desafio de cada cristão é, portanto, amar quem não o ama e o persegue. Amar quem não o ama e o persegue. Orar pelo inimigo. Querer o bem de quem transmite mensagem maldosa da sua pessoa. Não devemos amaldiçoá-lo. O indivíduo que fala mal de você, não devemos amaldiçoá-lo. Isso é amar o inimigo. É agindo assim que o ser humano sai do nível comum e ingressa na dimensão divina. O publicano Mateus, publicano é o cobrador de impostos. Então, o publicano Mateus, ele foi amado por Deus. Veja bem, ele era odiado pelo seu povo, mas foi amado por Deus. E ele cobrava impostos para o povo dominador, sob a força da espada, exigindo mais e mais a fim de compor o seu salário. Nos tempos de hoje, é preciso lembrar que Jesus, na cruz, levou a culpa pelas coisas erradas que cometemos. E nós devemos fazer o mesmo. Jesus nos salvou para sermos diferentes, para salgar a terra, pois caso contrário, não serviremos para nada. O sal que não salga deve ser jogado fora. Devemos buscar a perfeição, ser parecidos com Deus, ser santos como o Pai é santo, nos atos, nos pensamentos. Enfim, devemos correr atrás do ideal de Deus. O apóstolo São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz que não alcançou a perfeição, mas se empenha em conquistá-la, pois também foi conquistado por Jesus Cristo, e segue rumo ao reino celeste. Em outro texto, Romanos 12, versículos do 19 e 21, Paulo recomenda: não vos vingueis uns dos outros. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Em Atos, capítulo 14, versículo 17, o apóstolo informa que Deus manda do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração dos seus filhos. Olha que bonita, né? Palavra de Paulo. Opinião, comentário. Olha, uma opinião sobre o nosso querido Brasil para todos vocês. É difícil consertar o Brasil com esses votos de grotas e currais eleitorais, de pessoas desprovidas do menor sentido e sentimento de bom senso, entendimento e inteligência. Em muitos casos são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler e escrever, mas não entendem, não têm análise crítica imparcial, lúcida, não têm raciocínio lógico. É um povo doutrinado pela ideologia do atraso implantada após o fim do regime militar em nosso país. São governos e mais governos esquerdofrênicos que vieram após terminada a época da Revolução de 1964. É um escárnio e assinte para o verdadeiro povo brasileiro ter uma liderança condenada em pelo menos 3 instâncias, com devolução, inclusive, de muitos recursos da locupletação
com tanta aberração, verborragia indevida, arrogância, hipocrisia. Isso é um assinte para o povo honesto do Brasil. Eu creio em Deus e a providência em algum tempo virá. Deus seja louvado. Senhor meu Deus, perdão. Se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedir a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.